Um animal sempre ataca por algum motivo. Ao mesmo tempo, suas razões nem sempre são óbvias. Por exemplo, os cães de rua geralmente atacam se estiverem com fome e protegendo seu território ou filhotes. Se você fez todo o possível para evitar que o cão ataque e ele ainda atacar, é necessário lembrar as seguintes regras. Não grite com o cachorro. Mesmo que você não consiga pensar em mais nada para fazer, o cão vai perceber gritos como um sinal de agressão e isso só deixará o animal mais irritado. Se você tiver um repelente ultrassônico para cães, use-o imediatamente. Este dispositivo emite ondas sonoras de alta frequência. Você não vai ouvir um som, mas o cachorro vai. Esse tipo de ruído irrita os animais e faz com que se sintam desconfortáveis. Assim, se você tiver sorte, o cachorro fugirá. Se o cão correr atrás de você, tente jogar sua jaqueta ou casaco para cobrir a cabeça dele. Assim que o animal estiver ao seu alcance, enquanto o cão estiver distraído, faça a sua retirada. Tente deixar um objeto como uma árvore, poste, banco ou seu vizinho entre você e o animal. Bem, talvez o seu vizinho não seja uma boa ideia. Se houver uma oportunidade, você pode até subir em uma árvore. O cão não poderá te seguir até lá. Nesse caso, tenha cuidado com esquilos agressivos. Se não puder tirar nenhuma peça de roupa, jogue sua bolsa ou qualquer objeto que tenha em mãos para o lado. Isso vai distrair o cachorro. Como resultado, o animal pode atacar o objeto primeiro, dando-lhe algum tempo para fugir. E se tiver alguma comida em sua sacola de compras ou em sua mochila, por exemplo, um sanduíche de peru ou um pedaço de salsicha, jogue-o para o cão. Talvez seja isso que o animal está querendo. Se você não conseguiu distrair o cão e ele ainda está atrás de você, cubra o pescoço com as mãos. O pescoço é uma das partes mais vulneráveis do corpo humano. Por ele passam muitas artérias e veias principais, então você não deve deixá-lo desprotegido. Se você perceber que vai ser mordido, não importa o que aconteça, o lugar mais seguro para o cachorro mordê-lo é na sua canela ou antebraço. Ao mesmo tempo, o perigo pode aumentar drasticamente se você for atacado não por um, mas por um bando de cães. Bem, não é o seu dia. Neste caso, faça o mesmo que faria se houvesse apenas um cachorro. A diferença crucial é que você não deve deixar os cães cercá-lo. Tente ficar de costas para uma parede ou cerca. Não corra. Os cães vão, sem sombra de dúvida, perseguir você. Nesse momento, você parece para eles como uma suculenta bola de tênis. A linguagem corporal de um cachorro pode dizer muito se você souber procurar os sinais. Por exemplo, se as orelhas de um cão estiverem pressionadas contra a cabeça e ele começar a rosnar, adivinhe, é melhor ficar longe. Não se aproxime desse animal, a menos que você queira provocar um ataque. Mas se mesmo o evitando, o cão ainda parecer pronto para atacá-lo, lembre-se do seguinte: não tente acalmar o cão ou sorrir para ele. Os animais percebem um sorriso de maneira diferente de nós. Enquanto um sorriso significa intenções amigáveis para um humano, um cão vai pensar que você está mostrando seus dentes para desafiá-lo. Evite contato visual direto e movimentos bruscos. A melhor estratégia será ignorar o cachorro. Ele vai se acalmar e parar de prestar atenção em você. Em outras palavras, quanto mais você mostrar a sua ansiedade e agitar seus braços, maior a probabilidade de o cão atacar. Se houver alguém por perto, você pode tentar pedir ajuda, mas não levante a voz. Mantenha o tom calmo e baixo. Se você atravessou o gelo e caiu na água gelada, tente voltar para a borda do gelo. Não se puxe agarrando o gelo. A borda continuará quebrando e você cansará rapidamente. Bata com as pernas até que seu corpo fique posicionado horizontalmente na água. Depois disso, saia da água e suba no gelo como uma foca. Quando conseguir, não se levante. Permaneça espalhado, pois dessa forma seu peso será distribuído em uma área maior. Assim, o gelo terá menos probabilidade de quebrar. Se você estiver no mar e avistar um redemoinho vindo em sua direção, não entre em pânico. Se você vir para qual direção ele está girando, ande ao lado dele e use a corrente do redemoinho para catapultá-lo para longe do perigo. Se você começar a lutar com ele, provavelmente será puxado para dentro. Também existe a chance de um redemoinho se dissolver ou ficar mais fraco próximo ao fundo. Portanto, se você entrar nele, respire fundo e espere a oportunidade de nadar para longe e para cima. Se você ficar preso em um elevador em queda, deite-se de costas e tente ocupar o máximo de espaço possível. Sua gordura corporal e músculos podem se comprimir, eles irão absorver a força do impacto. Se você não consegue se deitar, opte por sentar, ainda melhor do que ficar em pé.
Seu quadril funcionará como o airbag de um carro. Mas seja qual for a posição que você optar, tente cobrir sua cabeça. A melhor maneira de fazer isso é colocar um braço na frente do rosto e o outro na nuca. Você pode pegar uma tempestade com raios ao ar livre e não ter onde se esconder. Ajoelhe-se ou agache-se com a cabeça entre os joelhos e as mãos cobrindo os ouvidos. Se houver um objeto alto na área, fique longe dele. Deve haver uma distância de pelo menos 2 alturas do objeto entre você e ele. Outras pessoas também contam. Se você pegar uma tempestade com um grupo de amigos, espalhem-se até que acabe. Se você ficar preso embaixo de escombros durante um terremoto, por exemplo, sua principal tarefa é proteger seus órgãos respiratórios. Além disso, você deve fazer com que seu suprimento de ar dure o máximo possível. Tire a camisa e dê um nó na bainha. Em seguida, coloque-a de volta na cabeça pelo buraco do pescoço. O nó deve estar no topo da sua cabeça. Assim, você terá um capuz improvisado que protegerá seu rosto da poeira, areia e detritos. Também fornecerá um pouco de oxigênio enquanto você tenta voltar à superfície. Se você vir um tornado se aproximando e não houver um porão na sua casa, deite-se em uma banheira. Use um travesseiro para proteger sua cabeça de todos os tipos de detritos que possam cair. Especialistas afirmam que o encanamento nas paredes do banheiro dão resistência estrutural a essa peça. Mas se seu banheiro possui janelas ou uma parede externa, opte por um local mais seguro, como por exemplo um armário. Quanto mais paredes separarem você do tornado, melhor. A fumaça é a coisa mais fatal em um incêndio residencial. Se você se encontrar preso em um prédio em chamas, fique abaixado e rasteje em direção à saída mais próxima. A fumaça geralmente sobe até o teto, e é por isso que se agachar pode ajudar você a evitar de inalá-la. Se você tiver um pedaço de pano ou um lenço, coloque-o contra a boca. Ele atuará como um filtro contra a fumaça. Se você ficar preso na areia movediça, faça o possível para manter a cabeça e os braços acima da superfície o tempo todo. Comece a mexer as pernas com cuidado. A areia movediça deve preencher o espaço que ela ocupava antes. Assim que puder, estique-se de costas, pois isso aumentará sua área de superfície. Continue fazendo pequenos movimentos até que suas pernas estejam livres. Você também pode usar movimentos de nado costas com os braços. Isso vai ajudar a puxar as pernas para fora. Se você for pego por uma avalanche e estiver sendo arrastado por um grande volume de neve, tente ficar acima dela. Para isso, faça movimentos de natação com todo o corpo, como se estivesse se movendo contra a corrente do rio. Quando você sentir que a avalanche está diminuindo, tente levantar algo sobre sua superfície. Pode ser seu braço, perna ou um bastão de esqui. Dessa forma, os socorristas encontrarão você com mais facilidade. Com a outra mão, faça uma pequena bolsa de ar na frente do seu rosto. Tente desacelerar sua respiração para economizar o máximo de ar possível. Conclusão: se todas essas coisas continuarem acontecendo com você frequentemente, você não é muito sortudo, não é? Então, por favor, não me convide para suas próximas férias. É possível tornar palitos de fósforo comuns à prova d'água. É só aplicar uma camada fina de verniz neles e colocá-los para secar. Isso impedirá que se molhem caso você deixe a caixa cair dentro d'água. Se a sua casa tem mais de um andar, é bom comprar escadas de incêndio. Coloque-as em vários locais estratégicos nos andares superiores. Assim, se os de baixo ficarem bloqueados por causa de um incêndio, você terá outra opção para fugir das chamas. Uma garrafa de água pode causar um incêndio se ficar sob luz direta do sol por muito tempo. Nesse caso, ela vai funcionar como lente, refletindo a luz e aquecendo muito algum ponto. Nunca deixe garrafas espalhadas dentro do carro em um dia ensolarado e as mantenha longe das janelas em casa. Se sentir um gosto metálico na boca enquanto estiver dentro de um local com muita água ou em uma piscina, isso significa problemas. Em algum lugar por perto está acontecendo um curto-circuito. Saia da água imediatamente. Se encostar na fonte desse defeito elétrico, as coisas podem acabar mal. Se os seus pulsos estiverem presos com uma abraçadeira, gire-os e mexa-os para a frente e para trás, esfregando um contra o outro. Isso provavelmente vai afrouxar um pouco o fio e você conseguirá tirar a abraçadeira. Outra coisa, quando estiver preso, cerre os punhos. Isso vai expandir os músculos das suas mãos e o fio vai ficar mais largo assim que você relaxar de novo. Assim, poderá contorcer suas mãos até tirá-las da abraçadeira. Não coma neve quando sentir sede. Ela é composta mais por ar do que por água. Seu corpo vai gastar muita energia enquanto ingere o máximo de neve possível, mas sem conseguir satisfazer sua sede.
ele também vai perder seu precioso calor, tentando derretê-la. É melhor esquentá-la primeiro para depois beber. Se os seus cabelos estiverem arrepiados durante um temporal, é sinal de que deve se abrigar imediatamente. Quando a carga positiva do seu corpo interage com a carga negativa da tempestade, o cabelo arrepia. Se não for para dentro de casa ou de qualquer outro local, você pode ser atingido por um raio. Se estiver em um deserto, tente andar o menos possível durante o dia. Procure por uma sombra ou faça um abrigo usando materiais que tem em mãos e fique lá até escurecer. Depois pode voltar a andar. À noite, seu corpo gastará menos energia e você não vai se queimar debaixo do sol escaldante. Jamais use cloro e produtos de limpeza que contenham amônia ao mesmo tempo e no mesmo local. Os vapores deles vão se misturar no ar e criar um gás tóxico chamado cloramina, que pode prejudicar a sua saúde, causando problemas respiratórios. Lembre que a amônia é um ingrediente muito comum em produtos de limpeza para janelas. Se o seu carro ficar preso longe da civilização e você não tiver um celular ou rádio para pedir socorro, o STEP pode salvar a sua vida. Quando o pneu queima, produz uma fumaça preta que fica visível a quilômetros de distância. Alguém vai acabar vendo o seu pedido de socorro e irá ao seu encontro. Boa sorte com isso! Mesmo se você estiver bem vestido, sempre há algumas partes do seu corpo expostas ao frio. Um simples pote de vaselina ajudará com isso. Aplique-a em partes expostas da sua pele e a vaselina irá protegê-lo contra queimaduras de frio. Mas não confie nisso por longos períodos de tempo. Procure abrigo ou fogo o mais rápido possível. Outro truque é deixar os sapatos um pouco soltos, o que ajudará a circulação sanguínea em seus pés e os aquecerá. Você precisa de um ímã, uma agulha, algo flutuante como espuma ou palha e um copo de água. Magnetize uma agulha esfregando-a contra um ímã e, em seguida, coloque 2 pedaços de material flutuante em ambas as pontas da agulha. Deixe-a flutuar na água e ela irá parar em uma direção. Assim como uma bússola, ela apontará para o norte. Algumas picadinhas não são fim do mundo, mas procurar um caminho na natureza sem descanso é perigoso. Você pode repelir moscas e mosquitos queimando ervas, alho, alecrim, hortelã ou tomilho. O cheiro dessas ervas espantará todos os insetos traquinas ao redor. Ou você pode fazer uma armadilha. Corte uma garrafa de plástico ao meio e coloque fita adesiva nas bordas. Despeje água com açúcar dentro e adicione fermento. Os mosquitos serão atraídos pela mistura e ficarão presos na fita. Veja bem, agora você começará a levar fermento consigo em suas viagens de acampamento. Não vai ficar desidratado. Use orvalho e colete água da chuva. De qualquer forma, é bom ter uma barraca consigo. Abra a barraca de maneira que ela colete água. Se não der sorte de coletar chuva, enrole um pedaço de tecido na perna e percorra a grama alta pela manhã. Ele coletará o orvalho que você pode espremer em uma garrafa. Pegue 2 recipientes, um mais alto que o outro. Encha o mais alto com água suja. Torça um pedaço de pano e coloque uma das extremidades no recipiente cheio e a outra extremidade no vazio. Levará algum tempo, mas o pedaço de pano absorverá toda a umidade e a transportará de um recipiente para o outro. A boa notícia é que toda a sujeira e detritos serão perdidos no processo. Não se esqueça de ferver a água para garantir sua segurança. Você precisará de uma bateria de 9 volts para isso. Depois, basta colocar os 2 contatos da bateria junto a um pedaço de lã de aço para fazer uma pequena faísca de curto-circuito que se espalha imediatamente. Coloque algumas bolas de algodão no local onde uma faísca aparece e aqui está. Você começou um fogo. Lembre-se de que você sempre deve manter o fogo sob controle e ter pelo menos uma maneira confiável de apagá-lo rapidamente. Como sua bexiga? Ei, são 2 coelhos com uma cajadada só. Apague o fogo e entretenha os outros campistas. Bem, não exatamente com um chiclete, mas com a embalagem de papel alumínio. Primeiro, corte-a longitudinalmente em 3 partes. Em seguida, corte cada uma delas em forma de gravata borboleta com um centro com cerca de 2 milímetros de largura. Antes de prosseguir, coloque luvas. O papel alumínio queima rapidamente e você precisa proteger suas mãos. Coloque um lado da gravata de papel alumínio no contato positivo da bateria e o outro no contato negativo. Se você preparou um pouco de grama seca ou lenha, terá uma fogueira em pouco tempo. Você precisa de uma panela ou vaso de cerâmica e, é claro, velas, uma haste de metal e um suporte.
O suporte deve poder segurar a haste de metal na vertical. Vire a panela de cabeça para baixo e coloque-a em cima da haste, para que fique no ar. Coloque algumas velas ao redor da haste e acenda-as. O calor das velas ficará preso embaixo da panela, que absorverá esse calor e o irradiará. Dessa forma, até mesmo as velas se tornarão uma fonte útil de calor. Você pode usar qualquer fonte de gordura natural em vez de cera e pode usar um lenço de papel ou papel higiênico simples para fazer um pavio. Por exemplo, corte ao meio um tablete de manteiga juntamente com a embalagem. Pegue uma das metades e faça um buraco fundo com um graveto fino. Torça um pedaço de papel higiênico para fazer um pavio e empurre-o pelo buraco com o mesmo graveto. Agora, é só encerar o pavio com manteiga e acender. Essa vela irá queimar por 4 horas seguidas. Tente não deixar uma panela ou fritadeira sem supervisão. Mas se você cuidou e mesmo assim seu óleo de cozinha pegou fogo, não tente apagar esse fogo com água. Isso apenas fará as chamas dispararem mais alto. Em vez disso, desligue imediatamente o fogo e cubra a panela com um pano úmido ou com uma tampa. O fogo vai apagar, morrendo de fome de oxigênio. Como alternativa, se o fogo ainda for pequeno e, portanto, manejável, despeje um punhado de bicarbonato de sódio ou sal nele. Isso abafará as chamas. Um extintor de cozinha também pode ser útil aqui. Se o seu carro estragar no meio de uma linha férrea e um trem estiver se aproximando, abandone o veículo o mais rápido possível. Depois disso, corra para longe dos trilhos, mas em direção ao trem. Se você correr na mesma direção em que o trem está se movendo, poderá encontrar destroços do seu carro e terá que se esconder para se proteger de pedaços que poderão voar e atingir você. Ok, está ficando escuro e você tem aquela sensação de que alguém está te perseguindo. A primeira coisa que você pode querer fazer é começar a andar um pouco mais rápido. Este truque pode ajudá-lo a se livrar da pessoa suspeita atrás de você ou confirmar seu pior medo. Agora é oficial, tem alguém perseguindo você. Sua frequência cardíaca está insana, o coração bombeia seu sangue como nunca. Tente fazer voltas. Virar 3 ou 4 vezes à direita é suficiente para você voltar à posição inicial. Este truque fará 2 coisas. Primeiro, você terá a chance de desaparecer, especialmente se conhecer bem a vizinhança. Em segundo lugar, você confirmará mais uma vez que essa pessoa está atrás de você. Tente fazer essas voltas com sabedoria. No momento em que virar a primeira vez, comece a correr para que o seguidor te perca de vista. Não faça isso se você nunca esteve nesta região, pois assim as chances não são favoráveis para você. É mais provável que você se perca ou, pior, acabe em um beco sem saída. Você pode ter sorte em encontrar alguém que conhece na rua, como seu vizinho fortão, com aquele Rottweiler de que você tem medo. Se houver algumas pessoas passando, mesmo que você nunca as tenha visto antes, apenas diga em voz alta: "E aí, tudo bem?" Basicamente, finja que vocês são amigos. Conte que alguém está seguindo você e peça para que te acompanhe até um local mais público, até que você encontre outra maneira de voltar para casa. Um grande erro é entrar no seu condomínio quando você estiver sendo seguido, mesmo que um grupo de pessoas esteja se oferecendo para ajudar. Parece assustador, mas o perseguidor provavelmente se lembrará de onde você mora e pode querer voltar mais tarde. Mas vamos considerar que você não teve sorte dessa vez. A rua está deserta e só tem você e aquela pessoa assustadora logo atrás. Certifique-se de que suas roupas não vão te deixar na mão. Se estiver usando um moletom com capuz, coloque o capuz para dentro da jaqueta para escondê-lo. Se seu cabelo estiver preso em um rabo de cavalo ou em um coque, solte-o enquanto caminha. Será mais difícil para o seu perseguidor agarrar todo o seu cabelo ou puxar suas roupas se ele não tiver nada em que se agarrar. Suas roupas e sapatos podem realmente ajudá-lo a escapar se você for pego por um estranho. Você pode tentar se livrar de uma jaqueta. Espero que você tenha o tipo que tem zíper frontal. Os sapatos de salto alto parecem ter sido projetados para autodefesa, certamente não para caminhar. Uma das técnicas mais eficazes para se salvar quando você está sendo atacado é a batida do pé. Pise com toda a força que estiver em cima do pé do seu perseguidor. Parece difícil, mas com certeza a atenção dele focará em coisas mais urgentes. Sapatos baixos também funcionam, mas obviamente são menos eficazes. Você tem que se livrar desse estranho. Se não estiver muito longe da rua movimentada da qual acabou de sair, pode fingir que esqueceu algo. Bata nos bolsos, haja como se estivesse procurando algo. Diga em voz alta: "Aff, onde está minha carteira?" Não procure pelo seu telefone. O estranho vai pensar que você não tem um, o que torna mais fácil pegar você. Além disso, nunca diga que você perdeu suas chaves, pois elas serão úteis mais tarde. Agora, comece a andar mais rápido na direção oposta.
Seu perseguidor terá menos probabilidade de perseguir alguém que está correndo em direção a uma via movimentada. Bônus: ele provavelmente estava atrás da sua carteira, não de você. Ladrões não costumam perseguir alguém que não tem dinheiro.